Oi gente, tudo bom? Hoje, a pedido de vocês, eu vim ler a minha redação do Enem 2019. Então eu vou ler e comentar. Eu tirei 920, tá? Eu tirei 180 na competência 1. Na competência 2, eu tirei 200. Na competência 3, eu tirei 160. Na competência 4, eu tirei 180. E na competência 5, eu tirei 200. Então, vamos lá. Comecei falando justamente da Constituição Federal, logo no início, como repertório. Então, comecei assim. O acesso à cultura e ao lazer são garantidos pela Constituição Federal de 1988. No entanto, esse direito não é efetivado, e a ida ao cinema torna-se restrita. Nessa problemática, destacam-se os fatores econômicos e estruturais. Assim, é mister mudar o atual panorama, a fim de que a Carta Magna seja aplicada. O acesso à cultura e ao lazer são garantidos pela Constituição Federal de 1988. É o meu repertório inicial, que eu uso para introduzir o tema. No entanto, então, eu usei o conectivo para mostrar uma oposição. Isso daqui deveria acontecer, mas, porém, é isso aqui que na verdade ocorre. Então tem que ter esse conectivo para estabelecer essa lógica. Esse direito não é efetivado e a ida ao cinema torna-se restrita. Tem a minha ideia. E agora eu vou usar um mecanismo que te ajuda no projeto de texto que se chama enfoque, que é um pequeno spoiler do seu argumento. Então, em que se destacam os fatores econômicos e estruturais. E exatamente nessa ordem. Então, no meu desenvolvimento 1, eu vou falar sobre os fatores econômicos que fazem com que a ida ao cinema seja restrita. E no meu desenvolvimento 2, os fatores estruturais. E agora vem a tese. Eu sei que às vezes as questões de sintaxe, morfologia parecem mais atrapalhadas, mas você tem que aprender mecanismos linguísticos que te ajudem a clarear o que você realmente quer mostrar. Então, para introduzir a minha tese, eu sempre boto assim, é mister mudar, ou portanto é fulcral, dessa forma é nevrálgico. Usar sempre uma estrutura para mostrar. É isso aqui que eu tô querendo dizer, pra deixar claro. Mostrar justamente a que ponto eu quero chegar. Show? Então, assim, é mister mudar o atual panorama. Minha tese. Ainda faço ela um pouquinho mais completa. Por quê? A fim de que a Carta Magna seja aplicada. Ou seja, a Constituição Federal. Voltei, fiz a minha introdução redondinha. Eu acho que a redação e o direito nisso se conversam muito. O direito, logo nas primeiras aulas, a gente aprende que tudo tem um porquê. Toda resposta que a gente dá, a gente tem que saber ouvir a pergunta. Vou falar, por exemplo, chocolate tá caro. Por que ele tá caro? Então sempre tem que ter esse porquê para ter um encadeamento lógico das ideias. Então isso é uma coisa comum pro direito e pra redação do Enem. Uma dica, sempre pergunte os porquês das coisas. Eu começo colocando no meu desenvolvimento 1 algo que vai falar que eu vou começar um desenvolvimento 1. Então, em primeiro plano, é necessário ressaltar o elevado preço. Então, ô corretor, olha, antes de tudo eu vou falar que o preço tá alto, que tá caro, então isso tá limitando as pessoas. Então, tá aqui, ó. Vou falar disso. É o tópico frasal, é a exposição. Na minha opinião, o argumento do Enem ele tem que ter 4 coisas: exposição, explicação, comprovação e análise. Exposição. Do que eu vou falar? Olha, é isso aqui. Explicação. Por que isso é um problema? Ou por que isso acontece? Comprovação. Olha, esse problema realmente acontece. Ele existe, não fui eu que inventei. E análise, a minha opinião sobre esse problema. Vou ler pra vocês, ó. Em primeiro plano, é necessário ressaltar o elevado preço. Por causa do baixo valor do salário mínimo, cerca de R$1.000, e do alto valor dos ingressos, ir às salas de cinema passa a ser um privilégio. Esse entrave é mostrado pelo site Meio Mensagem, que divulgou o pequeno percentual frequentador desses locais, menos de 20%. Portanto, já que essa segregação expressa a precariedade da situação financeira de algumas famílias, é essencial alterar o cenário odierno. Então, começando. Por causa do baixo valor do salário mínimo. Explicação. Eu tô dizendo por que o preço é caro. Eu comparei o salário mínimo com o alto valor dos ingressos. Então eu falei, olha, o salário mínimo é cerca de R$1.000. E os ingressos, às vezes, dependendo com pipoca, você chega a gastar 2 pessoas, 3 pessoas R$100. Se não for meia, né? E isso não faz sentido. A pessoa que ela tem que escolher entre comer e ir ao cinema, ela vai escolher comer, entende? E isso mostra justamente que é restrito. A redação do Enem sempre tem uma problemática social. Então, você sempre tem que partir de que temos que ter todos direitos iguais. Sempre é nessa vibe que o Enem quer. Independentemente de a pessoa ganhar 50 mil, 1,5 milhão por mês, ou a pessoa ganhar R$1.000, que é o salário mínimo, tem que ter direito ao acesso ao cinema. E aí agora eu venho com a comprovação. Esse entrave é mostrado pelo site Meio Mensagem, que divulgou o pequeno percentual frequentador desses locais, menos de 20%. Eu não decorei esse dado estatístico porque eu não sou boa de decorar nem citação nem dado estatístico. Eu sempre usei outros mecanismos, como a interpretação dos fatos. Mas, de onde eu tirei isso? Da coletânea. A gente não pode basear toda a nossa argumentação na coletânea, mas pode sim usar o repertório da coletânea dependendo de como você use. Eu acho até bom você usar dessa forma assim, pontual, para mostrar que realmente você leu.
que você tá relacionando com o que você leu, que você sabe ler, sabe interpretar. E aí na análise, portanto, sempre unir o conectivo de conclusão, quando você for fazer seja a análise, seja a tese, já que essa segregação expressa a precariedade da situação financeira de algumas famílias, é essencial alterar o cenário odierno. Então, pode ver que no meu parágrafo eu tenho. Primeiro eu falei, ei corretor, vou falar disso aqui. Olha, corretor, isso aqui acontece por causa disso aqui. Isso aqui realmente acontece, tá aqui a prova. Isso aqui é o que eu penso disso aqui. Entendeu? Tá tudo fechadinho. Em segundo plano, é útil destacar a questão da estrutura, ou seja, tópico frasal, exposição. É notório que pessoas com deficiência não conseguem acompanhar o enredo, algo que deriva da invisibilidade social do grupo. Segundo Aristóteles, a arte possui papel pedagógico. Nesse sentido, ao enfrentar essa exclusão, a formação do indivíduo não é completa. Desse modo, é fulcral incluir as PCDs nessa programação. Então eu falo que alguns cinemas não têm estrutura suficiente. Seja uma escada que atrapalha que a pessoa cadeirante vá, seja falta de descrição audiovisual para o cego, ou até mesmo falta de legenda para o surdo em um filme nacional, por exemplo, porque a gente sabe que, ok, no filme estrangeiro tem como ver legendado, mas no filme nacional, como é que faz? E aí eu aproveito para colocar a invisibilidade social das PCDs, que são as pessoas com deficiência, que é o termo certo. Portador de necessidade especial, por exemplo. Diversas pessoas têm necessidades especiais e não são deficientes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa baixa. Então, eu tenho a necessidade especial de estar entre as cadeiras da frente para eu poder enxergar, entende? Não sou uma pessoa com deficiência, mas eu tenho essa necessidade. E portador, por exemplo, eu sou uma pessoa míope, né? Então, agora eu estou portando o meu óculos. Não estou mais portando o meu óculos. A palavra portador dá a ideia de que você pode simplesmente largar. Então, é como se a pessoa pudesse... Não, agora ela está portando essa deficiência, largou, não está mais. Então, esse termo, em si, ele não deve ser usado. O termo correto é PCD, pessoa com deficiência. Beleza? E na hora de falar PCDs não tem o apóstrofo, tá? Vai direto. Dependendo da sigla. Se for uma sigla com 4 letras, já pode ser só a primeira maiúscula. Mas se for até 3, coloca PCDs. P em letra de forma, C também letra de forma, D letra de forma e o S cursivo normal. E agora a gente começa a conclusão. Evidencia-se, portanto, um imbróglio no que se refere à democratização do acesso ao cinema no Brasil. Resumi o meu texto todo. Imbróglio tem um problema. Olha, tinha que ser democratizado, mas não está sendo de verdade. Resumi meu texto. Pronto, foi isso aí. Agora a gente vai falar de um pouquinho de competência 5, que é a competência da proposta de intervenção. O Enem ele não quer que você solucione o problema, até porque se o problema existe é porque o próprio governo não solucionou ainda, mas que você proponha uma forma de amenizá-lo. E para uma proposta de intervenção ser completa, tem que ter 5 itens, que são ação, agente, meio, efeito e detalhamento. Ação, o que vai ser feito? Agente, quem vai fazer? Meio, como vai ser feito? Efeito, para que vai ser feito? E detalhamento é justamente para você especificar uma dessas formas. Show? Então, eu vou ler para vocês as 2 propostas de intervenções, depois a gente vai pontuando, tá? Dessa maneira, cabe ao Ministério da Cultura auxiliar financeiramente a população que não frequenta esse lugar, por meio da criação de programas, como um vale-filme mensal, que garantiria ingresso, pipoca e refrigerante, para que ela possa assistir a filmes. Outro sim, empresas devem melhorar a estrutura mediante equipamentos que legendem os filmes ou descrevam-os para as PCDs. Essas tecnologias podem ser implementadas por intermédio de uma parceria com o governo, que financiaria parte do investimento, visando ampliar o direito. O essencial é que, já que você colocou 2 problemáticas, uma em cada argumento, você tenha 2 propostas de intervenção, mas eles só pontuam a mais completa. Então, por exemplo, se na proposta 1 eu colocar ação, agente, meio, e na segunda eu colocar os 5 itens, eu vou ter 200 pontos, porque eles pontuam a mais completa. Mas o que eu aprendi ao longo dos meus anos de treineira foi: por que não colocar as 2 completas? Eu sempre preferi fazer isso para ter segurança. Então, proposta 1 é justamente para falar sobre o preço. Dessa maneira, cabe ao Ministério da Cultura, agente, auxiliar financeiramente a população que não frequenta esse lugar, a ação, por meio da criação de programas, como vai ser feito, né? Como um vale-filme mensal, que garantiria ingresso, pipoca, refrigerante, detalhamento, para que ela possa assistir a filmes. Para que? Efeito. Aquilo que eu falei, usar mecanismos linguísticos para deixar a sua ideia mais clara. Então, cabe ao, é dever do, são mecanismos que você pode usar para especificar o agente. E aí, a ação não precisa de mecanismo, tá lá, normalmente especificada por um verbo, né? E aí, na hora de falar o meio, por meio de, mediante, lembrando que a regência não é mediante a, é mediante, por intermédio de, ou através de mais pressões físicas. Então, por exemplo, caneta, papel. Caneta passou através do papel, entende? Esse é o caso em que através deve ser usado, nos outros, evitem. E na hora de colocar o detalhamento, vocês conhecem aqueles tracinhos
que não são os hífens, mas que normalmente a gente usa ou no lugar do parênteses ou no lugar da vírgula. Usem isso para colocar o detalhamento, para ficar explícito, que às vezes até é detalhado. Mas o seu corretor, ele corrige pelo menos 100 redações no mesmo dia. Se ele estiver cansado, ele não vai parar para ver. Na hora de colocar o efeito, para quê, a fim de quê, visando a. A regência do verbo visar, com o sentido de querer conquistar algo, tem a preposição a. E aí a minha segunda proposta, outro sim, ou seja, conectivo de adição. Empresas, a gente deve melhorar a estrutura, a ação, mediante equipamentos que legendem os filmes ou descrevam para as PCDs. Meio. Essas tecnologias podem ser implementadas por intermédio de uma parceria com o governo, que financiaria parte do investimento, detalhamento, visando a ampliar o direito. Efeito. Se tais medidas forem postas em práticas, a aplicabilidade da Constituição aumentará. Eu sempre gosto de terminar com que se tais medidas forem postas em práticas para mostrar a proposta de intervenção. Não é uma parte solta do texto, e vocês podem ver que eu retomo um repertório depois disso, que foi justamente o primeiro, porque o texto ele tem que estar todo interligado, o que a gente chama de texto-circuito. Então, eu comecei o meu texto com o acesso à cultura e ao lazer são garantidos pela Constituição Federal de 1988 e terminei com a aplicabilidade da Constituição aumentará. Gente, uma dica para vocês. Usem canetas de ponta fina para vocês poderem escrever mais, certo? E sempre tenham cuidado para a letra ficar legível. Então, se por acaso você lê só fica legível com a caneta grossa, priorize a caneta grossa. Mas se você não tiver muito disso, eu sempre usava canetas mais fininha para poder justamente a letra ficar menor e conseguir escrever mais e detalhar mais, especificar as ideias. Usando um termo bem cotidiano. Não enche a linguiça. Como eu falei, o seu corretor corrige muitas redações, muitas provas. Então, seja direto. Não tem por que você ficar usando várias figuras de linguagem, não tem por que você usar hipérbato, principalmente. Hipérbato é você falar tipo o Mestre Yoda, sabe, de Star Wars, tá invertendo a ordem sintática da oração. Então, um bom homem você é... Não, você é um bom homem. Vai direto. Não tem por que você confundir seu corretor. Não tô dizendo pra você ser simples ao ponto de colocar caro amigo corretor. Não. Mas cuidado, tem necessidade? Você sabe o significado? Porque de nada adianta você também aprender um termo lindo. Por exemplo, achei muito bonito o trocim. E você vai e fala um sinônimo de ir embora. Oi? Era melhor não ter usado o trocim. Era melhor você ter usado um termo que você realmente conheça. Então, é isso, gente. Estudem redação, pratiquem. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Super beijo e tchau.